Pode. São linguagens diferentes também? Pode, pode. O ABAP Fiori, né, você pode criar telas, você cria aplicativo. Você pode criar aplicativo. Normal. Aí você cria com a telinha, bonitinho, e é tudo desenhado no Fiori. É igual, é um aplicativo. Você construir um aplicativo para celular, é a mesma coisa. Entra muito naquela questão de no-code? Tipo, você arrasta e acabou, por exemplo? Sim. Tem muito disso. Você vai criar uma aplicação, um aplicativo, você pega as tabelas que você quer. Eu quero esse campo, você arrasta, pega o iconezinho lá do join, aí a própria SAP, a hora que você compila, ele já entende, ele já sabe o relacionamento. Então, assim, facilitou o trabalho. Então, hoje uma pessoa não tão técnica, mas sabendo do relacionamento das tabelas. Eu sei que eu tenho a tabela de ordem, a tabela de item e a tabela de imposto. Ele sabe quais são as tabelas, ele sabe que elas conversam. Então ele coloca lá, arrasta, faz o join, só que ele não põe a regra do join, ele só arrasta os campos e ele a própria compilação já faz e exibe para ele. René. E aí você vai se adaptando. Então, assim, facilitou muito. Mas... E aí você consome o dado em tempo real, né? Você só cria uma visualização. Cara, vamos lá. Se eu tiver um cara lá top de SQL, ele pode fazer as telinhas lá pra mim de um Fiori? Pode. Ele pode ir lá. Ele cria, pode. Porque ele já vai saber a modelagem de dados. Sim. Isso aí é para pequenas situações, né? Quando você trabalha você quer fazer um produto um pouco mais elaborado, né? Você precisa de joins mais elaborados, algumas regras que você não consegue resolver arrastando, né? Porque, obviamente, você pode usar uma CDS View, né? Que nada mais é que um visualizador de dados, né? Ele dispara o evento, puxa o dado, passa pelas regras deles e para você. É uma view, né? Uma view igual de uma tabela query normal. Exatamente. Você junta lá 3, 4 tabelas e gera uma view final compondo os campos todos ou alguns dessas tabelas. Você tem CDS View é basicamente isso. E lá você consegue aplicar regras, aí essa CDS você pode usar no saque, eu vou usar a CDS que eu criei. Ou uma sua, você criou uma, eu sei. É igual o Databricks, tem um produto de dados, é mais ou menos isso. Eu posso usar algo que já esteja construído e falar, isso aqui é o suficiente para mim. As regras eu quero, só não preciso desse tanto de campo. Beleza, você só usa o que você quer e você tem lá sua visualização. Perfeito. Então, de qualquer forma, a gente vai precisar de um consultor técnico. Precisa, né? Sempre precisa, né? Sempre vai precisar de um cara ali. Sempre vai ter umas customizações a serem feitas, sempre vai ter a decisão, porque o usuário pode vir com a dor, né? Depende né? Não tem muita discernimento. Como é que funciona aqui? Eu preciso disso. Aí, esse consultor, ele pode falar, a melhor forma é isso. Mas assim, René, eu tô num projeto de migração de SAP. Eu tenho que ter em mente que eu preciso ter 2 consultores, um funcional e um técnico. É imprescindível isso? Depende da capacidade desse consultor. Né? Se esse cara for aquele que ele sabe daquilo lá, mas ele sabe do Technic Case e como facilitou esse Technic Case, igual eu falei para você pode fazer intuitivo, né? Criar uma própria aplicação, bastaria. Mas tudo depende da sua necessidade. Entendi. Né? Pode ser que o cara entenda muito de SD, de vendas, né? De financeiro, e na hora de construir um relatório, alguma coisa assim, ele não tem esse conhecimento, ou precisa construir uma CDS View, o cara não tem esse conhecimento. Né? Entendi. Ele só tem... Aí o cara que é mais voltado ao funcional. O cara que é mais voltado ao técnico, se ele souber o fluxo, para que ele está fazendo, só bastaria. Porque ele consegue construir e saber o relacionamento e trazer para você a informação que você precisa. Entendi. Então, assim, tudo depende do conhecimento que você tem do consultor. Se o cara não for híbrido, né? Híbrido seria o cara saber os dois lados, né? Tanto funcional quanto técnico. Se o cara for só funcional ou só técnico, muito provavelmente você vai precisar dos dois. Entendi. Entendeu? Agora, hoje o que o mercado quer, né, que as coisas aconteçam, é você ser híbrido. Você saber os dois. Um pouco do dois. É um full stack? Sim. É um full stack. O cara sabe os dois, ele consegue discutir a solução e cria a aplicação para você. Maravilha. René, para eu tirar uma dúvida agora aqui junto com você, eu tenho um cara full stack na minha empresa. Esse cara, para que o meu projeto funcione, ele tem que estar ligado diretamente com a parte da gestão
ou tem que ficar mais assim com a área negócio para o meu projeto fluir, tanto a parte técnica como funcional? Eu diria que ao lado do usuário, para fazer a criação ou criar os produtos, ou que seja, aplicações, com o usuário. A parte de gestão a gente deixa com uma outra equipe, né, que faz o intermédio, obviamente, porque a parte da gestão, ela não vai falar para você, preciso disso. Quem vai falar é quem tacador. O usuário. Não, maravilha. Eu tenho alguma perguntinha aqui que eu acho que é bacana de fazer, né? Vamos lá. Que seria voltado a quando falamos de integrar a SAP com o Databricks. A gente está resolvendo um problema quando a gente fala que eu vou integrar o meu SAP com o Databricks? Ou eu estou falando assim, cara, eu só estou criando mais uma customização aqui à toa, né? Quando a gente fala que assim, eu tenho que entregar meus dados com o Databricks, eu estou resolvendo uma dor, de fato? Ou não necessariamente? Sim e não, né? Por que sim e não? Porque existem ferramentas da própria SAP, DataSphere, por exemplo, que você consegue levar o dado para lá e trabalhar. Lá é o laboratório da SAP, o DataSphere, por exemplo. Você consegue. Mas você pode levar ele para o Databricks, cruzar com outros sistemas também, plugar e gerar a sua informação. Tudo vai da necessidade, aí entra naquela pauta do custo, que vale mais a pena. Que é o que pega realmente num projeto. Que pega mais a pena no projeto. Se o DataSphere vai te atender, se ele tem a capacidade para isso, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser estudado, então depende da sua necessidade. Entendi. Mas sim, dentro da bolha, né, da nuvem SAP, ela te disponibiliza ferramentas para isso. Mas hoje a gente sabe que o Databricks é o laboratório da moda, né? Todo mundo está levando dado lá pela facilidade, pela gestão, por tudo que tem lá. A ideia é você sempre ter o laboratório descentralizado, né? Então... Bom, perfeito. Renê, para eu hoje ser um cara top de SAP, eu faço essas certificações, né, voltada à ferramenta na própria SAP, ou eu consigo, através de um cursinho de informática, eu consigo fazer? Existem lugares, né, que dão treinamento que tem parceria com a SAP. Né? Quando eu tirei a minha de ABAP, eu fiz, na época, um curso lá de ABAP, demorou pra caramba, e aí estava embutido lá uma prova para você tirar a certificação. Né, porque ela tinha parceria com a SAP. Então, hoje existem, né, algumas poucas, mas que tem essa certificação, mas você consegue tirar diretamente com a própria SAP. Tudo online. Tudo simples. Você faz lá, você faz curso. Fez ali e resolveu a vida. Você pode fazer sua prova, é tudo online, e você tem essa opção também. Quando eu começo, então, tirei certificado, quero ser o cara um consultor, eu passo por algum teste? Eu passo alguma avaliação que de fato eu conheça aquilo? Mas... De voltar da SAP? Eu quero ser, por exemplo... empresa, você diz? Eu quero trabalhar com SAP. Então, você ter certificação hoje é como se tivesse um passaporte. Você vai entrar no país. Entrei. Você entrou. Então, assim, o que o RH vai buscar? Putz, eu preciso de um profissional qualificado, tal. Ela não sabe... Você, a Thaís, o quão profissional você é, o quanto você tem de bagagem. Inclusive ela não sabe. Quem é Renê? O que ele sabe? Ele não sabe. Então, mas você tem lá no seu currículo, putz, tem uma certificação, chama atenção. Fala, esse cara aqui... Aí, é uma porta de entrada. Aí você vai ser chamado lá, você vai conversar, o pessoal vai te avaliar, que cai nisso que você falou, e eles vão sentir a temperatura, entendeu? Aí agora eu tenho o Renê no meu time. O Renê é um cara especializado em SAP. O que o Renê avalia hoje numa pessoa para saber se ela realmente domina o conteúdo, o SAP em si? O que o Renê hoje olha assim, cara, esse cara aqui sabe o que está falando, ele sabe que domina. Também vai depender do profissional que você está buscando. Né? Se é um sênior, se é um pleno, se é um júnior. E aí o nível de exigências, né, numa entrevista ou de perguntas pode variar. Então, você pega lá um cara sênior, alguma coisa, e você precisa... saber quanto que ele sabe ali para ver se ele resolve a sua dor ou ele está capacitado para atuar naquela função.
existem perguntas, né? Análises que você faz, você pergunta da arquitetura, você fala, ó, ó, tem essa dor, o que você faria? Você avalia o cara para saber se ele tem noção do negócio, da gama, da estrutura do S4, para você saber o que ele sabe, que a ferramenta que usa, onde que usa, se ele já teve alguma experiência, conta para nós aí uma experiência, um aplicativo que você desenvolveu, né? Então você vai avaliando nessa temperatura. Esses critérios aí que você... Esses critérios. Quando o cara é mais júnior, né, você vai no básico, né? Você pergunta estruturas, se ele conhece tabelas, cita aí algumas tabelas de finanças, sabe? Né? Alguma coisa de vendas, de faturamento, de qualquer coisa, para ver se a pessoa tem um conhecimento. Se eu precisar fazer isso aqui, como é que você faria? Aí você vai sempre vendo o nível da pessoa para você saber o que você precisa. Falando de ECC, você vai perguntar de transação, aí é um papo mais técnico, né, nesse caso. Entendi. Tanto para o funcional, quanto para ver se o funcional sabe um pouco do Technicase e se o Technicase sabe um pouco de funcional. Né? E no S4 você pergunta qual aplicativo você usa. Às vezes não tem um aplicativo, você passou por uma empresa, alguma coisa que você tem... Uma experiência que você construiu um aplicativo que não tinha no SAP. Você teve que adequar Você pergunta, ó, que aplicativo que você usaria para fazer isso aqui? Se o cara tiver uma certa experiência, né, ele pode até falar, ó, existe esse aplicativo aqui, por exemplo, dependendo do que você falar, atende. Você fala, opa, o cara sabe. A vivência hoje em dia é o que conta mais. O que conta. Mas não é a porta de entrada. Tudo depende, né? Porque se for uma indicação de uma empresa, tem um gestor, o cara trabalhou com você, falou, esse cara, ele manda para RH, fala, esse é bom, eu quero contratar esse cara. Aí é diferente. Agora, quando pega um hunter, alguma coisa, aí vai mais pelo passaporte, a porta de entrada ali. Ó, tenho perfeito. Renê, agora olhando para a câmera, para o nosso telespectador, fala para nós, assim, aquela pergunta assim, em resposta de 1 milhão, né? Aquela dica que se dá para quem hoje está querendo tanto ingressar nesse mundo de SAP e também aquela pessoa que, cara, eu quero saber o que é SAP, aquela dica de 1 milhão, assim, cara, se você souber isso, você vai ser esse cara, você vai ser o manda-chuva. Certo. Ó, dica para vocês, hein? Estudem o HANA de uma forma como se fosse uma plataforma de negócios. Você entende a dor do cliente, você precisa entender como é que ele funciona, entendeu? Antes de você entrar no mérito Technicase. Você entendendo como que ele funciona, você aprofunda mais um pouco. Você desce lá e entra um pouco no Technicase. Você vai lá nas tabelas, se você já souber, muito bom, entendeu? E como um terceiro ponto, é você ter algum profissional mais experiente, em que você possa grudar nele ou falar com ele, mesmo que ele não trabalhe junto com você, para você ter essa experiência, essa vivência. Você vai acelerar o seu processo, né, na jornada SAP. E aí você conseguiria se adequar ao mercado, às nuances que a gente tem, as vivências, as dores. Você já está vivenciando aquilo, então você está adiantando o caminho. Agora, se você não tiver essa experiência, mesmo que seja de uma outra pessoa, até você adquirir, passou-se muito tempo. Então, assim, a ideia é essa, você entender como ele funciona, basicamente. Se você tiver um Technicase, estuda a BAP Fiori, estuda um pouco de SAC, um pouco da estrutura do ABAP do S4, né, da CDS View, né, Calculation View, e, se possível, se tiver algum amigo, né, para você vivenciar as dores dos projetos, de como trabalham com aquilo, que eu tenho certeza que o meio caminho já vai estar andado. Maravilha, Renê. Não sei nem como agradecer essa dica maravilhosa. Eu acho que para quem está nos assistindo agora, sabe então um pouquinho mais a fundo do que é o SAP, como ele funciona, como funcionam as transações. Cara, sua presença aqui foi espetacular. Agradeço muito a sua visita aqui conosco. Espero que a gente possa gravar mais vezes, porque eu acho que o público vai adorar esse conteúdo. Então, Renê, agradeço de verdade mesmo. Sua presença aqui foi sensacional, cara. Quem agradece sou eu, Thaíde. Muito obrigado pela oportunidade. Foi muito legal, né? A gente falar um pouquinho de SAP, desse mundo. Com certeza, dentro quando a gente fala de S4, muitos assuntos ainda
você consegue focar em alguns. Vamos falar, de repente, do DataSphere, do BTP. É um tema bem legal, né? Você é a plataforma de business da nuvem da SAP. Lá você tem as ferramentas, o que cada uma faz, o porquê que tem elas, como é que elas... Seria muito interessante, né? Vamos gravar, hein, pessoal? Fique ligado aí, parte 2 aí, que vamos entrar mais temas aí do SAP. Renê, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado você pela oportunidade, um grande abraço aí. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu.